querido amigo Padre Tiago, querido povo de Deus, hoje vamos refletir um pouquinho sobre a sexta prática espiritual ou temporal que nós estamos analisando através do ano da misericórdia, né? Atos de misericórdias, no caso de hoje, corporal, no sentido de estar diante do perdão e da realidade do sofrimento alheio. Hoje, durante o dia todo, eu pensei o seguinte: no tema de hoje, sofrer com paciência as fraquezas alheias, nós temos duas coisas. Uma que sobra muito no ser humano e a outra que falta bastante no ser humano. A primeira, o sofrimento. Como o nosso povo está sofrendo, como a gente sofre na vida e às vezes por pouca coisa, como às vezes, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos atrás do sofrimento. Dá a impressão muitas vezes que até gostamos de nos torturar para que os outros tenham pena da gente, tenham compaixão, ficam falando, coitadinho, por que ele está sofrendo e assim por diante. E eu vou dizer para vocês, está errado ser assim. Ninguém é coitadinho. Coitadinho é como diz o povo mineiro: coitado é filho de rato que nasce pelado no meio do mato. Este é o coitado. Nós não somos coitadinhos, não. Temos pelo menos o mínimo para a gente sobreviver e não temos a necessidade de buscar o sofrimento se ele não está chegando perto da gente. Deixa o sofrimento lá e vamos ficar aqui. Por outro lado, algo que está em falta em toda a nossa sociedade, desde os menores até os poderosos, é a tal da bendita paciência. Nós estamos literalmente sem paciência para as coisas. E muitas vezes, meus irmãos, minhas irmãs e meus amigos, nós estamos sem paciência até mesmo com Deus. No caso de vocês, até mesmo às vezes com Santa Edviges. Fazem a novena querendo que no final do último Viva, no dia 16, todos os seus pedidos e intenções sejam realizados. Falta de paciência. Tem que esperar o tempo de Deus. O nosso tempo não tem nada a ver com o tempo de Deus. A gente tem que ter paciência. O mundo está ficando doente pela falta de paciência. E já foi comprovado. A falta de paciência traz insônia, traz discórdia, traz briga, desunião, desentendimento e literalmente a pessoa fica cega, porque a falta de paciência cega a pessoa. Por isso que a pessoa sem paciência vive em briga, discussão e assim por diante. E como a gente assimilar então o sofrimento e a paciência com a fraqueza humana? A primeira coisa, tendo o pé no chão e sabendo que ao mesmo tempo que sofremos com as atitudes dos outros, nós fazemos pessoas sofrerem com as nossas atitudes. É uma via que vai, uma via que vem. Vamos parar com essa hipocrisia de achar que somente as pessoas é que fazem a gente sofrer. É mentira. Isso é uma autoenganação, porque a gente faz muita gente sofrer também com o nosso jeito de ser. Às vezes as pessoas não falam pela caridade e pela amizade, mas fazemos muita gente sofrer também com o nosso modo de ser. E quando eu falo nosso modo de ser, o padre está incluído nisso também. Porque quantas vezes, pela falta de paciência, de repente, o padre não escutou com paciência necessária aquela senhora que precisava tanto conversar com ele naquele dia. Ele ficou lá, escutou o tempo todo e não teve muitas vezes o tempo suficiente e a palavra necessária para dar a esta pessoa e acariciar e acalmar o seu coração.
Você que é mãe, quantas vezes pela falta de paciência você brigou com o seu filho, com o seu esposo, causou uma guerra dentro da sua casa por causa de um copo sujo em cima da pia? O nosso mundo está assim. O nosso mundo e as nossas famílias estão de pernas para o ar pela falta de paciência. E também as nossas crianças. As crianças andam estressadíssimas. Nós não sabemos de onde que estão nascendo tantos estresses das nossas crianças, se é excesso de aula, se é excesso de coisa para fazer, porque também pai e mãe não podem ver a criança em paz, né? Tem que inventar de pôr no judô, tem que pôr na natação, tem a catequese, e quando sobra um tempinho, tá sobrando, põe no balé, e faz aula de circo, e não é? Se deixar, se no domingo tivesse aula, iria pôr para fazer alguma coisa. Por isso que a criança fica estressada, e então a falta de paciência da criança também, ela não tem tempo de respirar. Ela não tem tempo de respirar, ela não consegue, muitas vezes, assimilar tudo o que está acontecendo. E aí junta a falta de paciência de um lado, a falta de paciência do outro, que vira uma guerra, aonde todo mundo quer gritar, e no meio de uma guerra, ninguém entende ninguém. A gente se mata, e depois um ou outro sai, entre aspas, vencedor, porém não menos ferido do que aquele que morreu. O vencedor na guerra fica machucado também, sofre, chora, tem medo, e às vezes é isso que acontece dentro das nossas casas. Meus irmãos e minhas irmãs, agora vamos pensar o seguinte: sofrer com paciência as fraquezas alheias. O sofrimento é um aspecto antropológico. Vamos imaginar que o sofrimento possa ser evitado por todos nós. Se o sofrimento, nós sabemos que ele está ali, nós vamos caminhar por aqui. Se ele está aqui, então nós vamos ficar aqui. Nós não precisamos necessariamente estar aqui, nos passando de coitadinho. E a paciência, nós podemos entendê-la como algo espiritual. Por quê? Imaginem vocês a paciência de Deus com cada um de nós. Vocês já pararam para pensar se fôssemos cobrados na hora por tudo aquilo que fazemos de errado? Se aquele Deus da catequese antiga existisse de verdade, aquele senhor gordo, de barba branca, escondido atrás de uma nuvem, com um raio na mão, preparado para te jogar na cabeça na hora que você fizesse errado, existisse, nenhum de nós estaríamos aqui esta noite, nem nós. Estaríamos todos já virando fumaça, virando farelo, virando pó, porque nós erramos. E então a primeira paciência vem de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, vamos pensar o seguinte: a paciência nos leva a entender o sofrimento. Quem tem paciência para fazer as coisas vai longe. Vocês são provas e testemunhas oculares da paciência. Quanto tempo que vocês estão querendo vir para cá? Quanta luta, quanta dor de cabeça, quantos trabalhos, festas e desafios. Quando eu cheguei aqui, eu lembrei da missa da Pedra Fundamental. Deu um temporal de tarde, eu não sei se o senhor lembra, e nós viemos até com o Dom Davi, se eu não me engano é onde que estava a imagem, né? Onde foi colocada a Pedra Fundamental, embaixo de chuva, e colocou, e depois o terreno ficou, e vinha a gente capinar de vez em quando, mantendo a ordem do local, e aí colocou a imagem de Santa Edviges, que depois passou por aquele acidente chato, que quebraram a imagem, e assim por diante. Quanta paciência vocês tiveram para chegarem aqui hoje, não foi? Paciência uns com os outros, paciência com o padre com muita paciência com vocês, e assim por diante. E sem contar a paciência de Deus, com a gente pedindo muitas vezes, e não agradecendo, e não agradecendo. É próprio da família brasileira, né? Reza um terço pensando que na última conta o milagre vai acontecer. Que bobagem! Não pode ser
ser assim. Temos que ter paciência com Deus como Ele tem conosco. A paciência, meu irmão, minha irmã, nos leva a 3 coisas: a paz, ao equilíbrio e a mansidão. Quem tem paciência vive em paz. Não permite que nada te incomode no seu dia a dia. Mesmo que seja um problema grande, você consegue então, com a paz, com o equilíbrio e com a mansidão, respirar fundo e buscar uma solução para aquilo que está acontecendo. Se, por exemplo, o filho vai mal na escola e a mãe perde a paciência, o que isso vai resolver? Absolutamente nada. Só vai piorar. Se o menino vai mal porque não gosta de estudar e a mãe dele o condena, ou deixa de castigo, bate dentro de casa por causa disso, é aí que ele vai gostar menos ainda de estudar. Com mansidão, com paz e com equilíbrio, diante dessa situação, o que a mãe faz? Vamos pensar numa solução plausível para arrumar e para ajustar o que está acontecendo. Vamos conversar com o professor, vamos conversar com a diretora, vamos conversar com a criança, vamos buscar ajuda com um professor particular, vamos arrumar uma solução. Com cabeça quente, sem paz, sem mansidão e sem equilíbrio, não vai fazer nada. É a mesma coisa dentro das nossas pastorais na igreja. Dentro das pastorais nós precisamos saber muito lidar com a fraqueza do outro, porque o outro, minha gente, necessariamente ou quase sempre não pensa igual a gente. Cada um tem uma cabeça diferente, e é isso que leva a igreja para frente. Mas se não tomarmos cuidado, é isso que leva a igreja para o buraco. Alguém tem que organizar, e é a função do pároco organizar, e às vezes até dar uns pisão mais forte para que vocês entendam que estão acontecendo coisas que não deveriam acontecer. Se por um acaso alguma pastoral começar a dar, como eu digo na minha paróquia, curto-circuito, que a gente vê a fumaça de longe, né? Sinal que o fio está começando a descascar, então é melhor a gente intervir antes que pegue fogo, porque depois que pegar fogo, só por Deus mesmo, na graça e na misericórdia. Quem tem paciência tem paz, quem tem paciência tem mansidão. Mansidão, sensação boa, sensação gostosa de poder deitar na sua cama e saber que está com tantas coisas acontecendo, mas ter a confiança plena de que a sua mansidão em Jesus Cristo vai te ajudar a resolver tudo aquilo que você precisa. E o equilíbrio é a chave do sucesso na nossa vida. O equilíbrio, meu irmão, minha irmã, nada mais é do que você respirar fundo no momento de fraqueza. Vocês já fizeram isso? Você escuta e antes de dar uma resposta, eu estou aprendendo a fazer isso lá na paróquia onde eu estou, né? Respira antes de dar resposta, respira antes de aceitar algum convite para depois se arrepender, respira para não ficar indo para longe fazer as coisas e depois ficar se matando com a saúde e assim por diante. O respirar nos dá um equilíbrio suficiente para que a gente entenda também a nossa própria fraqueza e a fraqueza do outro. E a fraqueza? Todos nós somos fracos, viu? E muito fracos. Temos os nossos pecados, temos as nossas limitações, temos as nossas misérias. Somos, quando queremos, as melhores pessoas do mundo, mas quando queremos, somos as pessoas mais rabugentas e teimosas que possam existir sobre a face da terra. E vocês não se esqueçam que o tempo inteiro o Padre está usando a terceira pessoa, então o nós, que eu não estou isento disso. O Padre também, quando ele quer, ele é a melhor pessoa do mundo, e quando ele está sem paciência, ele pode se tornar sim uma pessoa chata, uma pessoa às vezes difícil de ficar perto, e assim por diante, porque o Padre não é robô, o Padre cansa. Se diante de uma festa desse tamanho
vocês saem esgotados, imagine a cabeça do padre como que não fica, porque vocês ficam aqui, aqui e aqui, e todo mundo chega para o padre, vem para o padre, vem para o padre, vem para o padre. O padre é o para-raio. Ninguém chega e fala: padre, deu certo, graças a Deus, dá um abraço aqui, padre. Quase ninguém faz isso. Agora, se der errado, padre do céu, fulano, padre do céu, ciclano, padre, só chega problema. Eu falo que quando as pessoas marcam para conversar com o padre, dificilmente é para a pessoa falar assim: padre, vim trazer uma notícia para o senhor, o casamento que o senhor fez, eu estou grávida. É 1 em 1 milhão que faz isso. Agora, para falar que o marido não presta, que a mulher não vale nada, e que estão para se desquitar, e que a catequese está de ponta cabeça, e que não sei o que está acontecendo, é que nem dentista, de 15 em 15 minutos tem um paciente prontinho para atacar e falar a coisa errada. O padre tem que assimilar e mastigar, e ai se ele não concorda com você, meu Deus do céu, tomara que o bispo transfira o padre daqui, ele não é bom, só porque ele não concordou com a sua cabecinha fraca, cheinha de minhoca dentro, e se tiver minhoca tá bom, que às vezes não tem vento, né? E assim por diante. Com as nossas fraquezas e com as fraquezas do outro, meu irmão, minha irmã, nós aprendemos também 3 coisas. Nós aprendemos que com a fraqueza do outro nós vamos para o céu. Quando a gente sabe lidar com a fraqueza do nosso irmão e da nossa irmã, a gente vai para o céu, porque a gente está buscando a santidade. E ser santo não é fácil não. Para ser santo tem que engolir muito sapo, sapo grande, sapo pequeno, sapo vivo e sapo morto. E tem que engolir se você quiser ir para o céu. Claro que às vezes a gente não aguenta, às vezes a gente explode, mas na maioria das vezes, para a gente conseguir o céu, a gente tem que entender a fraqueza do outro e ser humilde o suficiente para dizer: eu também sou fraco, eu também tenho as minhas limitações. O segundo aspecto, quando a gente se percebe fraco e se depara com a fraqueza do outro, a gente se purifica, a gente se entende, sabe então que o ser humano não é perfeito. Ele nasceu para ser perfeito, mas infelizmente ficou imperfeito. Por isso que a gente precisa buscar o sacramento da reconciliação, participar da Eucaristia, fazer as nossas preces e assim por diante. E por fim, quando nos deparamos com a nossa fraqueza ou com a fraqueza alheia, nós também conseguimos aos poucos plantar no nosso coração a semente da paz. E então, aos poucos, nós vamos fazendo menos guerra e causando mais momentos de paz. É tudo questão de estratégia. Quando a gente entra numa escola, por exemplo, e nos é apresentado a equação de 2º grau na matemática, num primeiro momento é algo terrível, é espantoso. Para alguns até o fim da vida acaba sendo, no caso do Padre Edmar, sim, né? Mas aos poucos a gente vai entendendo, né? Vamos colocar o 2 aqui, o primeiro é a multiplicação, depois vai não sei o que tem, joga lá para cima, cai 2 e vira aquele negócio todo. A gente aprende, e ter a paz também é assim. Eu, Padre Edmar, eu tenho comigo um segredo. Dizem que segredo não se conta, e eu vou contar para vocês. E se começar a dar errado a partir de hoje é porque vocês estão rezando contra mim. E eu vou dizer o seguinte: quando eu vejo que alguém vai vir conversar comigo, eu já penso assim: calma, calma e calma. Tenha paz, tenha paz, tenha paz. Essa pessoa não vai tirar a minha paz. Ela não pode tirar a minha paz. E eu falo muito isso para o povo. Quando o povo vai conversar, eu falo assim: filha, que direito que essa pessoa tem de deixar você assim? Nenhum. Nós não temos o direito de tirar a paz de ninguém. O governo, nessa guerra, nessa bagunça que está, eles não têm o direito de deixar a gente preocupado do jeito que a gente está com o Brasil. A gente paga para viver. Ninguém tem o direito de tirar a paz de ninguém. No entanto, meu irmão, minha irmã, São Pedro nos deixa uma frase maravilhosa para que consigamos entender o nosso dia a dia. Ele diz o seguinte: se você for maltratado por
causa da fraqueza do seu irmão, não se sinta ofendido, porque os maltratados diante aos olhos de Deus são queridos e entram no céu. Olha que bonito, olha que grandeza, olha que profundidade, e que às vezes agora então até nos conforta quando a gente chega com flores e somos recebidos com pedras. E quantas vezes a gente é assim? Quantas vezes nós já usamos aquela expressão, pelo amor de Deus, não vem com pedra na mão, não, já veio com 5 pedras na mão. Às vezes a gente recebe pedradas, e pedradas grandes, não são britas não, de fazer concreto, são cada paralelepípedo daquela cidade de São José do Rio Pardo, naquelas ruas maravilhosas que nós temos lá, né? Você andar na roça é mais reto do que você andar no centro da cidade, tem menos buraco. E então, quantas vezes essa frase de São Pedro pode acariciar o nosso coração? E nós temos que pensar o seguinte, viu gente? Será que o outro não tem as suas fraquezas e nós somos culpados da fraqueza do outro? Será que não somos nós que tiramos a paciência do outro com o nosso jeito de ser? Será que às vezes a gente só pensa assim, o outro tira a minha paciência, mas será que o nosso jeito de ser, o nosso jeito de tratar as pessoas, ou a própria pessoa que está falando, será que não somos nós, na verdade, que estamos tirando então a paciência dele e causando então essa fraqueza dele ser bravo como defesa para uma coisa que nós estamos causando? A gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar justamente por quê? Porque naquilo que eu disse, nós não somos perfeitos. E às vezes a pessoa não fala pra gente, a gente está indo errado e a pessoa está magoada e não fala. Eu acho muito bonito quem chega e fala, olha, eu não gostei do que você fez. Mas para a pessoa, senão vira fofoca e vira guerra. O que nós mais fazemos, muitas vezes, é terceirizar a conversa. Isso é a coisa mais feia do mundo. Eu aprendi uma coisa, quando eu cheguei na diocese, se eu tiver algum problema com alguém, eu não falo para ninguém e para passar, eu vou com a pessoa e resolvo. Quem já morou comigo sabe, e eu sou assim. Terceirizar a situação vira guerra. De repente eu falei assim, eu não gostei daquela frase que o padre falou. Vai chegar no ouvido do padre assim, olha, o padre Edmar falou que não gostou de nada que o padre falou na missa. Olha, de uma frase se transformou num discurso inteiro, de 10 segundos em uma missa de 1h e pouco. Olha a confusão que isso gera. E então vamos resolver as coisas mais fáceis, de modo simples e imediato, que assim a gente vive em paz, com alta determinação, com mansidão, com fé, com caridade e assim por diante, e ter a certeza, como São Pedro nos garante, que nós vamos ganhar o céu, e o céu é o que nos importa. São Felipe Neri já dizia, eu prefiro o paraíso. Nós preferimos o paraíso. As coisas do mundo um dia vão acabar, mas temos que fazer as coisas para merecermos o paraíso e irmos cantando e felizes para lá. Deus queira que demore bastante, mas se a gente tiver que ir para algum lugar, que seja para o paraíso. E então, para não me delongar por demais, eu cito para vocês uma frase do Papa Francisco, que eu acredito que é o homem da misericórdia, é o homem da mansidão, que vai trazendo um rosto tão bonito para a nossa igreja, para o tema de hoje, que é sofrer com paciência as fraquezas dos alheios e dos nossos irmãos e irmãs. Não se esqueçam que às vezes a gente fala assim, será que diante das fraquezas e das guerras eu devo perdoar? A resposta é sim. O primeiro a pedir perdão é valente. Pedir perdão não é fácil não. O primeiro a pedir perdão é valente. O primeiro a perdoar é bravo, no sentido de ser exaltado. E o primeiro a ficar feliz com aquele perdão que realizou é o homem que tem o coração repleto de amor. Olha que bonito. Ou seja, tanto perdoar quanto ser perdoado e quanto ser feliz pelo perdão recebido
é só lucro na vida da gente. Que possamos amar sempre, meus irmãos e minhas irmãs, porque o amor tudo suporta, o amor tem paciência, o amor é compassivo. Se a gente tem amor, a gente tem tudo, inclusive o amor dos amores no nosso coração, porque nós sabemos pelo Evangelho de São João que Deus é amor. E por fim, uma dica para o nosso dia a dia: cuidado como você vai ajudar o seu irmão ou a sua irmã na sua fraqueza. Não se esqueçam de uma coisa: se for para corrigir, não corrija em público. Chame a pessoa e fala: eu não gostei do que você fez. E com caridade você explica o que está acontecendo. Se for para elogiar, elogie com moderação em público, porque a gente precisa do ego massageado também. Quando dá certo, parabéns. Se deu errado, o que está acontecendo? Sem condenar, sem esbofetear, sem xingar, sem perder a mansidão, a paz e o amor. Que Maria Santíssima caminhe conosco hoje e sempre, e que as retas intenções dos nossos corações sejam sempre levadas para o amor do Pai, e Ele, como Pai do céu, cuide de cada um de nós como sendo seus filhos e suas filhas. Que Santa Edviges, a padroeira desta paróquia, caminhe com vocês hoje e sempre. Amém.